o Palácio Real. Olha que catedral linda que tem aqui perto da praça. E o visitante contempla todas as coisas. E ele diz, mas espera, eu vou levar você para conhecer uma outra coisa importante que tem aqui em Jerusalém, que chama a atenção de todo mundo, são as águas. Olha que água maravilhosa que nós temos, água mineral. Você quer tomar um pouquinho? Sim, disse o visitante. Eu quero tomar um pouco dessa água maravilhosa. E assim eles andam pela cidade. E aquele visitante para num determinado ponto e diz, me leve ao lugar onde está aquele tanque de Betesda. Aquele que estava recebendo o visitante disse, mas aquele lugar não é cheiroso. E o visitante diz, não tem problema. Mas ali tem muita gente. Não tem problema. Mas ali tem doentes. E ele disse, eu quero ir lá. E aquela pessoa que residia em Jerusalém disse, eu não vou contigo. Então você vai sozinho. Você desce essa rua, lá embaixo você dobra à direita, à esquerda, à direita. E quando você começar a sentir algum cheiro diferente, você está perto do tanque de Betesda. E ali tem então os doentes. Irmãos, por quê? E as pessoas, quando chega uma autoridade numa cidade, só leva essa autoridade para os lugares bonitos. Por que essas autoridades não visitam aqueles doentes que estão na fila, que estão num posto do INSS, né, de saúde? Por que as autoridades não vão lá? Mas aquela autoridade era diferente. E quando ele chega no meio daquelas pessoas, ele vê uma grande multidão de gente. Irmãos, olha o tipo de enfermos que tem ali. Volta a sua Bíblia no versículo 3, e a Bíblia conta exatamente o tipo de pessoas que estavam ali. E ela diz, tinha cegos naquele lugar. Tinha também mancos, paralíticos. Eu imagino, irmãos, que tinha muito mais tipo de doentes caídos ali, porque a Bíblia não menciona, mas tinha naquele lugar, porque tinha uma grande multidão de doentes. E quando o visitante chega e entra no meio daquela multidão, ele se depara com um moço estendido na esteira há 30 e quantos anos? 38 anos, deitado ao solo, e o coração daquele que está ali começa a bater forte. Começa a sentir a vontade de pedir àquele homem que levantasse. E quando ele se aproxima, e ele começa então a olhar para aquele homem não olha para ele, porque ele está sobre o solo. E ele sabia que aquele homem estava há tanto tempo ali no solo, no chão, na esteira. 38 anos, não é pouco tempo. Aquele visitante, não se aguentando mais, faz uma pergunta para aquele homem, no versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe faz uma pergunta. O que Jesus perguntou, hein? Você quer ficar curado? Eu já tive a oportunidade, irmãos, de trabalhar em um hospital. E já tive a oportunidade de visitar muitos hospitais no Rio Grande do Sul. É uma tristeza, sabe? Quando você entra num hospital e você vê as pessoas no leito, deitadas, e quando você vai visitar essa pessoa, você vê o seu semblante triste, abatido. Parece que na face dela não tem mais esperança. Parece que aquela pessoa está
naquele estado esperando a morte. Claro que eu estou falando de algumas pessoas. Mas que tristeza que ao você entrar naquele lugar, você só pode contemplar. E muitas vezes a gente chega naquele hospital e olha para aquele enfermo e a gente diz para ele: olha, tenha paciência, você vai ser curado, fica tranquilo. E nós saímos do hospital e nunca mais nos lembramos daquele paciente que está no hospital. Claro que eu estou falando generalizando. Aquele homem que estava diante daquele doente fez uma pergunta: você quer ficar curado? Irmãos, esta pergunta, ela tem um significado muito especial de quem estava fazendo aquela pergunta. Porque se um de nós fosse a um hospital e fizesse uma pergunta para um doente: você quer ficar curado? Eu não sei o que aquele doente responderia para nós. Mas estava diante de um moço que havia 38 anos, não se movia. Escuta a pergunta de um homem que está visitando: você quer ficar curado? E aquele homem começa agora, no próximo versículo, dar uma resposta humana, resposta que não tem poder, resposta vazia. E ele diz, o enfermo responde: Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloca nas águas, nesse tanque. Quando eu tento, eu penso, quando eu quero, eu não posso. Vai outro antes de mim. E quando eu estava lendo esta passagem, eu comecei a pensar: já pensaram se aquele doente soubesse quem estava na frente dele? A maior autoridade em medicina que o mundo já conheceu estava na frente daquele homem. Aquele médico que estava ali, ele poderia curar todos, porque ele tinha poder, ele tem poder para isso. E no entanto ele estava se dirigindo a um homem que havia recebido muitas visitas. Alguém, ao passar por ali, colocar as mãos na sua cabeça, disse: fique tranquilo, quem sabe um dia você poderá ser curado. E é por isso que ele começa a dar a sua resposta vazia. Ele diz: muitas pessoas já passaram por aqui, já colocaram as mãos na minha cabeça, mas ninguém foi capaz de me colocar nas águas. Ninguém. Quando eu tento, vai outro. Irmãos, isso me faz lembrar que quando nós queremos resolver os problemas por nós, nós somos incapazes, somos pequenos, não temos condições para resolver. E às vezes nós queremos ser tão grandes, tão imensos, e quando tentamos fazer alguma coisa não conseguimos, porque nós não temos condições. O mundo está doente, o mundo está enfermo, o mundo está precisando de um médico para curar a enfermidade do pecado. E é por isso que nós não conseguimos, como aquele homem também não conseguia. No versículo 8 a Bíblia diz que aquele homem que estava na frente daquele doente lhe dá uma ordem. Que ordem é essa? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Deixa eu perguntar para vocês, mas aquele homem não estava ali 38 anos? Não estava paralítico? Ele não conseguia entrar nas águas. Como é que ele poderia agora pegar a sua cama e andar? Como é que ele poderia sair daquele lugar caminhando? Mas o versículo seguinte, o versículo 9, a sua Bíblia, ela coloca na primeira palavra
algo